Show! Percebam a pessoa de rosa, porque estamos nos mês de quê, gente? Das mulheres. E 90% que me segue aqui, eu sei que é você, mulher incrível, empoderada, maravilhosa, empreendedora ou que quer empreender. Então esse episódio eu escolhi a dedo para você se inspirar. E a gente vai começar o nosso mês de março, o mês das mulheres, com uma maravilhosa, inspiradora, do jeito que eu admiro também, que é mamãe, que se vira nos 30, meu amigo, porque tem negócio próprio também, e você sabe que nós, mulheres, pra gente ter um negócio próprio, empreender, ser mulher, porque somos esposa, sermos mães e estar presente, a gente ter um tempo pra nós, pra gente se cuidar. Quantas horas precisa ter esse dia? Não é, será que é só 24 horas? A gente vai entender como que essa mulher dá os pulos dela, uma mulher inspiradora, e que eu já tava, observando, porque vocês sabem que eu sou fã da onde, gente? Onde eu me arrumo? Festa Escova. E aí eu queria ver a alma feminina que está por trás desse empreendimento de sucesso e um empreendimento inspirador para nós, que atende mulheres e que deixa a mulher bonita todos os dias. Tônia Teixeira, seja muito bem-vinda para abrir o nosso março, mês das mulheres, mais lindo ainda e inspirador. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Isa. É um prazer para mim estar aqui. Você é uma mulher que me inspira muito, assisto teu conteúdo. Que bom. Te curto no Instagram, com todas as tuas postagens de maternidade. As comédias, só comédia. Só coisinha. Eu sempre marco ali uma coisinha, mando ali pro maridão, sai daqui, dá uma olhada atenção. nisso. É isso que acontece. Não, é importante, acho que é um trabalho muito importante de estar ali colocando a maternidade no dia a dia, porque muitas mulheres às vezes estão se identificando, né? Então é um prazer imenso para mim estar aqui. Que maravilha. Não, maravilha mesmo. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível e inspirador para todas as mamães, mulheres e esposas, mulheres que querem empreender, mulheres que pensam fora da caixinha e não sabem por onde começar. Né? Qual é o meu propósito, onde eu tenho que ir, se é destino, se é só mentalidade, aquilo que a gente estava conversando aqui no off. Mas eu acho que vai ser um bate-papo incrível, porque a gente vai misturar um pouquinho de cada coisa que a mulher vive no dia a dia. Os nossos desafios diários entre se cuidar, empreender, estar presente na maternidade, estar presente para o nosso relacionamento, para o nosso companheiro. E o pior é a gente aproveitar todo esse processo também, né? Ainda lembrar de aproveitar tudo isso. Então, como é que a gente faz essa conta fechar? Será que a gente dá conta de tudo? Porque eu tenho certeza que você já ouviu essa frase. Como que você dá conta de tudo? Não dou. A gente não dá. É isso, amiga. Não dou. É eu isso. sempre falo isso. A gente equilibra muitos pratinhos, algum deles vai cair. A gente tem que saber quais são as prioridades, né? Perfeito. E aí a gente vai lá e pega naquele dia a prioridade e foca nela. E amanhã vai ser outra prioridade, e a gente foca naquela outra prioridade também. Então, isso que é muito legal. E é por isso que eu te escolhi também para abrir esse mês de março, porque você é essa mulher real. Essa mulher real que a gente quer trazer aqui para inspirar outras mulheres reais também que estão aí em casa e que nos acompanham. Então, você já viu que vai vir muita coisa boa. Não esquece de dar o seu like, de compartilhar com mais mulheres. Vamos fazer essa corrente do bem, porque toda mulher vai precisar ouvir esse episódio. Então já ajuda aqui a gente compartilhando, porque você sabe o quanto de carinho e o quanto de propósito a gente coloca no nosso podcast, no nosso Pode Escutar. Então, o que eu peço para você é isso, é para nos ajudar a compartilhar esse episódio, a curtir, a comentar, se inscreva, porque ainda tem muita gente que assiste, né, Cauê? Assiste e não se inscreve. A gente tem um número de visualizações muito bons, mas a gente precisa de número de inscritos, hein? Então já se inscreve nesse canal aqui também, porque vem muita coisa boa para nós, mamães, mulheres e maridos que estão nos assistindo. Por favor, encaminhem para suas mulheres também, tá? Para elas se empoderarem, porque lembre-se, o humor dela, o humor da sua mulher vai pelo que você dá para ela, viu? De atenção, de prioridade, e aí você muda o humor dela e ela muda o humor da casa.
Então, já sabe. Já compartilha com as mulheres aí para que mais pessoas se inscrevam e tenham acesso a esse conteúdo que a gente faz com todo amor, carinho e muita dedicação também. E deixa eu apresentar melhor a minha convidada dessa noite. Tônia é publicitária de formação. Olha que legal. Quando você se formou, Tônia? 2009. 2009. Publicitária, que bacana. Hoteleira de paixão e atualmente franqueada, gente, da Festa Escova, aqui em Belém. E futuramente, agora, já, a Festa Spa. Vai ser bem na frente da Festa Escova, no Marizal. Bem na frente. Na Antônio Barreto, né? Então, para quem é de Belém, a gente sabe que tem muita gente de fora, mas eu já fui em Festa Escova em vários outros estados, hein? Então, a gente sabe que você nos acompanha de vários outros estados e é uma franquia. A gente sabe que vai ter um jeitinho peculiar nesse atendimento, né? E eu já indico também, porque eu já fui no estado de São Paulo, eu já fui em Campinas, eu já fui em São Paulo. Então, assim, aonde tem festa já me ganha. Já me ganha pela experiência boa que eu tenho na daqui. Isso é muito legal, né? Então, e quem vier para Belém, por favor, já sabem aonde se arrumar também. Então, ela é franqueada Festa Escova e Festa Spa Belém. Ela trabalhou mais de 8 anos no segmento de eventos, turismo e hotelaria antes de conhecer a Fest. Foi. Que sensacional, muito bom. E você gostava de fazer eventos? Que tipo de eventos eram? Eu era, na realidade, comercial. Eu trabalhei 8 anos no hangar. E Logo que 6 lançou, anos, assim, na 6 verdade, no anos hangar. lá. Então, eu comecei lá como assistente de eventos e saí de lá como gerente comercial. Então, eu vendia os espaços, né? Eu acompanhava, eu não estava no dia a dia do evento, mas eu acompanhava. Então, eu vi muitos congressos, muitos eventos sociais, muitas coisas acontecerem aqui em Belém. E o hangar tá ali no meu coração sempre. E o quanto cresceu também, né? Quanto cresceu. E aí, hoje, quando eu vejo as coisas acontecendo lá, eu lembro lá atrás, de 2011, quando eu comecei a trabalhar lá. Que foi um trabalhinho de construção, né? A gente viu as coisas acontecendo. Vejo muitos congressos que vieram naquela época, outros que ainda estavam por vir. E se aconteceram em Belém. Imagino como deve ter sido a COP lá. Eu fico ainda com aquele quentinho no coração. Não, e eu imagino que quando você começou, ainda era o trabalho de colocar na mentalidade das pessoas a cultura de eventos, de congressos, de coisas grandes mesmo, né? Que Belém não era sede. Exatamente. E pensa que é um trabalho de formiguinha. Uhum. É captar um congresso para 4 anos depois, Pois 5 é. anos depois. Então, lá atrás, em 2011, às vezes eu participava de feiras, ia tentar captar um congresso para cá, que ia acontecer em 2016, 2018, e eu nem estava lá mais para ver. Mas isso é realmente Belém agora está nesse raio, né, de eventos, de tá E é muito legal porque vai ter um da minha área até, da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Pela primeira vez vai ter um evento aqui em junho desse ano. Tá vendo? Eram esses eventos que eu ia lá captar, e aí, nossa, Sensacional ver conheci isso muitos acontecer. médicos que iam, brigavam, às vezes não tinham apoio, né? É. O governo não dava muito apoio. Então agora eu tô vendo assim um negócio deslanchar. Deslanchando. Hotelaria, então nem se fala. Hotelaria, restaurantes, uma infraestrutura mesmo para receber as pessoas de fora, né? Então eu acho que a COP fez essa vitrine pra gente mesmo. E mudou um pouco mais essa mentalidade de que E Belém pode ser demorou, sede, né? Demorou, mas chegou. Demorou, mas chegou. Começou em 2011, vê como é que é. Era hoje outra. tá muito mais fácil. Você vê, ter um congresso aqui, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Fono, era algo que Impensável, não se né? pensava. Pois é, agora tem que colocar justamente força chamar as equipes médicas, as pessoas que estão à frente dessas sociedades e puxar, porque é isso que vai ter que sustentar o turismo aqui agora. Exatamente. E Belém tem tudo para realmente manter o turismo, né? Manter o turismo que conquistou até o momento. E eu acho que é uma cidade tão peculiar. O problema Em tudo. era a hotelaria, agora não é mais. Agora não é mais. O Perfeito. que vai faltar para vir? Belém tá esses na rota, hein, eventos? gente? O Pará tá na rota. Que bom. Fico muito, muito feliz. E se de alguma forma esse podcast chegou até você também, é porque existe um destino aí, você precisa nos ouvir, e ficar com a gente e compartilhar também, porque vem muita coisa boa. Eu vou apresentar melhor você, né? Porque assim, o currículo tá lindo, a tua paixão, como você colocou aqui, mas eu acho que o que faz a Tônia é muito mais do que isso, muito, muito mais. Porque o sucesso de uma mulher nunca começa no palco, ele começa no colo.
Ele começa na mesa de jantar, no diálogo difícil, na oração silenciosa de uma mãe, na decisão diária de permanecer naquilo que acredita. Tônia construiu muito mais do que um negócio de sucesso. Ela construiu uma família que é o seu propósito, uma parceria que é a sua base e um legado que já está sendo escrito nos olhos dos filhos. Tônia escreve como quem sente, ama como quem constrói e lidera como quem serve. Mãe da Melina e do Benício, 7 e 4 anos, gente. Delícia. Esposa do Felipe e admirada por muitos. E admirada não só pela família. Filha que honra, irmã que é espelho. Ela carrega na própria história aquilo que mais defende, a coerência. Do que você pensa, do que você faz. Você é coerente. Sua vida não é sobre momentos isolados. É sobre constância, sobre propósito, sobre fazer do ordinário algo extraordinariamente bem vivido. E hoje a gente tem o privilégio de ouvir essa história dela pela própria voz dela. Então, mais uma vez, minha querida Tônia Teixeira Mendes, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Que honra. Maravilhosa. E olha só essa primeira pergunta, gente. É assim, entendeu? Primeira pergunta que eu vou fazer para ela já é bombástica. Já é essa daqui, olha. Antes de tudo, quem é você? A gente te apresentou, já falou um pouco mais sobre o que você mostra de coerência, de constância, de propósito, de que a tua família realmente é o teu propósito, que a tua família é o primeiro lugar. De quanto a maternidade mexe contigo, o quanto a maternidade te modificou, te mudou como mulher, mudou, né, o teu pensamento, a tua forma de enxergar a vida. Né? Então a gente vê isso, né? Quem convive um pouco, quem te vê nas redes sociais, quem te vê o que você fala, a gente sente tudo isso que foi apresentado de fato. Mas eu queria saber mais, quem é você, além da empresária que às vezes as pessoas só veem ela passando lá na festa. Ah, ela é a sócia proprietária, ela, né, é a Tônia Teixeira, é ela e o Felipe. Então, todo mundo tem esses olhos para você de que você é a empresária de sucesso, que agora está abrindo mais uma outra empresa na frente dessa, que já tem... Quantas unidades você já tem? 3. 3 unidades. 4, né? Pois é, já vai abrir a 4ª. Né? Então, quem é a Tônia Teixeira, além da empresária de sucesso que todo mundo vê? Falar de ser muito difícil, né? É Muito um desafio. difícil. É um desafio para todo mundo. Isso é sensacional. Eu acho que você já me apresentou muito bem. Falar de mim, eu acho que me apresentar hoje, eu sou a Tônia Teixeira e a Tônia Mendes, eu digo. O que eu era antes de casar, de me relacionar com o Felipe, de ser mãe, que eu acho que a maternidade é uma mudança muito grande. Sem dúvida. E veio, assim, literalmente muito grande na minha vida. Eu digo, o que eu fui ficou para trás do que eu vou ser daqui para frente, depois da vinda da Melina, né? Que foi muito esperada, que eu sempre sonhei em ter uma menina, eu sempre sonhei em ser mãe. Maternidade sempre foi meu sonho desde criança. Ai, Eu era aquela criança que queria todos os bebês, ia atrás de todas as crianças, queria carregar. Sempre tive o lado, aquele instinto materno muito forte, muito aflorado. Então, eu sei o que eu vivi antes, eu construí a Tônia, mas o que eu construí após a maternidade é o que eu mais me orgulho hoje em dia. Ai, Que eu me maravilha. vejo como uma pessoa totalmente diferente. Às vezes eu escuto alguém falar assim, porque a Tônia é muito fechada, muito isso, muito aquilo. Aí eu digo, você não me conhece, alguém que me conhece de passado, né? Você não me conhece como mãe. Porque eu me vejo transformada. Eu me vejo me reeducando o tempo todo para educar os meus filhos. Aquela coisa da maternidade, da educação positiva, que é muito De respirar falado hoje em 10 dia, vezes, respirar 10 vezes, repensar. de dar colo, de dar afeto. O que a gente mais escuta se der colo vai mimar. Uhum. Se fizer dormir desse jeito, vai ficar mal acostumado. E eu construí a minha maternidade. Eu fui me envolvendo, lendo, estudando. Eu estudo muito sobre educação positiva. Eu gosto muito de estar nesse meio. É uma coisa que me desperta. Eu confesso, não sou de falar muito disso, mas que eu queria ter feito psicologia. Ai, que legal. Eu queria ter feito até a 8ª série. Quando chegou no convênio, eu
Se não. Algo te fez ir E para eu outro sei, caminho. hoje eu consigo ver o que me fez. Eu acho que eu tinha, assim, muitos traumas de infância. E eu ficava assim, meu Deus, talvez se eu for pra psicologia eu vou ficar. Eu que não vou conseguir lidar com isso. Não vou conseguir lidar com isso. Vou ficar meio pirada de ter que lidar com os meus, com os outros. E aí, quando eu assisti aquela série, que eu sei que tu já assististe também, adolescência, Uhum. tem aquela Exato, cena daquela exato. psicóloga. Eu disse, gente, é por isso que eu não fiz. Pesado. Porque imagina eu lidar com todos os meus BOs, com todos os meus traumas, com todas as minhas coisas e absorver dos outros. Como que separa isso, né? Então, eu digo, eu sou uma não psicóloga, não vou dizer frustrada porque eu poderia ter feito, mas eu não quis voltar, recomeçar. Então, hoje eu faço cursos de extensão, faço coisas que me levam a A ter, entender melhor. a entender melhor desenvolvimento infantil, desenvolvimento humano. E eu digo, fico satisfeita. Não era para ter sido, acho que a vida me trouxe para Pra cá, outro. me trouxe como empresária, né? E como tinha que ser. Eu vivia a hotelaria, os eventos na minha carreira, a hotelaria. E depois, como você falou, foi um chamado. A parte de ser empresária de festa escova não estava no meu caderninho. Pois é, conta um pouco aí. O que foi isso? Você era apaixonada pelo que você fazia, É, você mas o que contou. aconteceu? Eu tive que sair do hangar em 2016 porque o Felipe teve uma proposta de mudança. Uhum. Então, eu trabalhava no hangar já há muito Pra tempo. fora? Pra Foi. fora do Brasil? Para Ou não? Manaus, Pra não, Manaus. Manaus. Pra fora do estado. Foi, fora do estado. E aí aquela coisa, né? Tomar uma decisão de largar a família, Uhum. largar um emprego que eu tinha bom, que eu já tinha uma certa estabilidade, trabalhava há 6 anos, já tinha conquistado meu espaço, já tinha minha equipe. E aí, para o chamado dele, eu tive que abrir mão. Mas a gente estava recém-casado, a gente tinha 1 ano de casado. E Tinha que ir, olha, né? olha, outro exemplo, né? Outro exemplo do que a mulher faz em prol da família Em prol da mesmo, família. né? Enfim, a gente pensar no contrário é mais raro. A gente falar assim, do O homem, homem ouvir do homem abriu que uma ele mão para abriu alguma mão. coisa para uma Exatamente, mulher. porque ela teve uma proposta e aí eu Tu não escuta fui. histórias É assim. raríssimo. Eu conheço duas. É. Mas duas entre, né, milhares que a gente conhece. Milhares. Mas é isso, é muito raro, é difícil. É a mulher que está sempre se envolvendo mais com questões assim, olha, eu quero a minha família bem. Porque até então ele já era tua família. Né? Então, mesmo que você não tivesse a Melina ainda, mas a sua família começou no seu casamento. Né? Então você já olhou para ela de forma diferente. Aqui é um E eu tenho contexto. toda a humildade para reconhecer que eu não dava valor naquela época. É mesmo. Eu fui porque era minha família, Uhum. mas o valor que eu dou hoje para minha família é totalmente diferente de quando eu dava naquela época. Eu fui, mas a gente tinha uma proposta que era a seguinte: Felipe, a gente já começou a namorar e viajava muito. Então ele nunca estava presente, era só final de semana praticamente o nosso namoro. E a gente casou, permaneceu, né? Uhum. Eu tinha minha rotina, meu trabalho e a gente praticamente só se via no final de semana. Quando ele recebeu a proposta foi: vou viajar menos. Vamos para Manaus, Aí tu, opa, vou viajar já menos. vou enxergar melhor aqui essa situação. A vida vai. Eu vou estar lá com os franqueados. Ele era consultor de franquias, eu vou estar lá com os franqueados da região, ali, Manaus e tal, não sei o quê. Vou viajar menos. Então, vamos, né? Vai ser legal, um lugar novo, vamos começar do zero, vamos fazer a nossa família. E aí, não rolou. Ele não viajou menos. E Ele aí, continuou viajando pra continuou caramba. viajando pra caramba. E eu ficava lá sozinha. E tu lá em Manaus, que não tinha mais nem o apoio da família. E nem trabalho, né? Porque eu não Nem- cheguei lá trabalhando. Verdade. Gente, Cheguei e lá, aí? e aí, sozinha, pra fazer o quê? Tinha apoio de umas pessoas, amigos de amigos Que já estavam por que já lá, estavam por lá, e fui fazendo, né, minha caminhada lá, networker. conhecendo, mas assim, pontual, né? Tenho, inclusive, amigas que eu fiz lá, que eu levo até hoje. Aí eu digo, tá, e aí? E aí? O que que eu vou ficar fazendo aqui? Aí, consegui um emprego. Aí ainda vim pra Belém, passei um tempo aqui, como ele disse, para respirar, porque eu tava lá sozinha, fazendo. E Manaus não tem muito o que fazer. Uhum. Então, eu tinha esse adendo, não tem opções do que fazer. Não sei se agora já deve ter, mas Eu tenho tinha família que essa mora lá. É. dificuldade. Então, assim, me vi completamente sozinha. E aí, comecei a trabalhar lá na parte de hotelaria. Disse, bom, agora então eu, pelo menos, vou fazer a minha caminhada, né? Numa coisa que eu gosto, que em Belém não tive tanta oportunidade.
é uma oportunidade de eu mostrar o meu trabalho lá. Aí comecei a trabalhar. Aí, quando eu tinha, sei lá, 3 meses de trabalho, 4, engravidei. Tu engravidou em Manaus. Engravidei em Manaus. Aí imagina a minha cara É, pra falar pra minha chefe que eu tava grávida. 3 meses. Eu disse, não foi proposital, mas foi assim, a gente conversava. Será que é o momento? Uhum. Quando a gente vai ter filho? 2 anos de casado, mas não, a gente não tá. Como é que a gente vai viver aqui em Manaus com uma criança? Não tinha ainda, tava muito recente, né? 6 meses só que a gente tava morando lá. E a gente viveu muitos altos e baixos, porque imagina, eu ficava sozinha, Sim. a proposta dele não aconteceu, a gente brigava muito por causa disso. Uhum. Então, engravidei. Aí imagina, aí vem aquela loucura de hormônio de uma gravidez, né? Aí tive que ficar de repouso. Aí ficava sozinha. Aí a minha sogra quis morar lá em Manaus, se mudou pra lá. Pra Ela ser um com apoio. pra ser um apoio, ela e a mãe dela na época, elas moravam no mesmo prédio que a gente. Moravam no mesmo prédio que a gente. Então, foi isso. Melina nasceu dessa Lá em história aí, Manaus, lá em então ela Manaus. nasceu. Nasceu lá. E aí ele teve uma segunda promoção lá. E aí nessa promoção eu falei assim: se você está sendo promovido e tem a possibilidade de voltar para Belém, é o que eu quero. Aqui a Melina não convive com ninguém, não tem prima, não tem criança. Ela vivia praticamente só com a babá Tua em rede de casa. apoio E com a sogra e com a mínima. bisa. Uhum. Não tinha um convivência de criança, não tinha nada. Era assim, muito limitado. Eu falei, você sabe o quanto que Belém vai agregar para ela como criança, pro desenvolvimento dela, pra gente como família, rede de apoio. E aí ele topou. Aí eu pedi de novo pra sair do meu trabalho. E aí a Melina ia fazer um aninho e a gente voltou. E aí eu tinha que me recolocar no mercado, né? Uma coisa que não é fácil. Ainda mais sendo mãe de uma Uhum. bebê. E aí fiquei por muito tempo procurando trabalho em Belém, não encontrava. E lá em Manaus eu já falava pro Felipe que eu queria ter um negócio. Ele dizia o Uhum. quê? Pois é, tu falava que tu queria ter teu negócio próprio. Tu te Queria. imaginava Me nisso. imaginava. Mesmo Boa. sabendo que com o filho pequeno, se você não tiver a disponibilidade de ter uma agenda flexível, não vai vir para trabalhar para os outros e vai deixar o teu filho sendo criado pelo babá e por outras pessoas. Uhum. Então tinha isso, se eu quero ser uma mãe presente, eu não quero ser uma mãe que só trabalha, eu quero estar. E eu tive a possibilidade de ficar com ela por muito tempo, né? Nesse primeiro ano. Primeiro ano que a gente estava em Belém, que ela já tinha um aninho. E aí, lá, eu me lembro direitinho de falar pro Felipe, lá em Manaus, eu quero um lugar de beleza, que seja uma coisa rápida. Eu tinha idealizado assim a fast call sem falar pra ele Que o era que ela. era. E ele dizia, mas como tu vai garantir isso? Eu falei, não sei. Eu tenho vontade. Como eu vou colocar em prática, não sei. E aí, quando a gente voltou, que eu não estava conseguindo me recolocar no mercado, a gente começou, vamos olhar para franquias. O Felipe já dominava, já Sim. trabalhava com Ele era isso. coordenador, né, de franquias. É, a gente já tinha estudado algumas possibilidades antes, em algumas outras épocas da nossa vida. Então a franquia já era dentro da nossa casa. Vamos pesquisar. E aí foi totalmente aleatório a Olhando Festcova. franquias, olhando Olhando o possibilidades. Instagram, eu estava lá Ah, em então na hora que tu Manaus. viu sobre a festa, tu não teve dúvida, né? Não, Porque tu já meio não, que... mas aí o que que eu fiz? Eu olhei e achei super deu match comigo. Eu falei, amor, olha esse plano. A gente pega um plano de negócios, né, pra Aham. avaliar. Olha esse aqui, já tinha visto alguns, já tinha mandado pra ele. Eu tava dentro de um salão quando eu fui impactada por esse anúncio. Pode um negócio Olha desse? lá, você tava no lugar Tava certo. fazendo a minha unha. E aí, eu. Era o Márcio Garcia até que fazia propaganda da Fescom. É verdade, eu lembro. Aí eu. Aras, gostei. Aí fui lá, me inscrevi, né? Tem uma inscrição lá pra você ser franqueado. E mandei pro Felipe. Falei, amor, dá uma olhadinha nesse plano de negócio aqui. Achei interessante, veja se é viável. Aí ele tava num voo. Aí ele desceu e falou assim, amor, eu gostei e já me inscrevi. Quando ele entrou no táxi, já ligaram pra ele. Aí Que eu falei, eu legal. me inscrevi, Não me ligaram. não me deram a Olha mínima. só, né? Mas é Mulher, vou te claro que contar. a bagagem dele de De franquia franquia, de contou coordenador, de na tudo, com hora. certeza. E aí ligou pra ele, isso foi em janeiro de 2020. Ou seja, a gente voltou pra Belém em abril de 2019. A Medina tava com 1 ano, ia fazer um aninho, ela fez um aninho aqui já. Ou seja, demorou, eu fiquei esse tempo todo sem trabalhar, tá assim, empreendendo de forma pequena, em casa, fazendo as coisas que eu conseguia fazer. E aí, quando veio a festa de escova, eu disse, bom, bora ver. Aí ele já marcou reunião, já
sentamos lá com o pessoal da franquia para decidir e, assim, de impulso, a gente assinou um contrato. Em 10 dias. É uma coisa, assim, muito rápido. Meu aniversário é 15 de janeiro. Dia 15 de janeiro de 2020, a gente estava assinando o contrato para 2 unidades. Já para duas, assim, já começou de carrão. 2 não, 3. 3 unidades já. Era Belém e Ananindeua. Hum. Eu jamais faria um negócio desse, eu sou muito pé no chão. Mas o Felipe entrou na vibe, apostou, achou que era um negócio que ia dar retorno. E principalmente, né, não tinha em Belém. Não. Não tinha Belém, nenhuma escovaria. É exatamente aquele modelo que eu falei pra ele que eu queria fazer, só que eu não sabia como. Apareceu a Faz Escova pra mim. Então, pode ter sido um chamado. Eu acredito em destino, mas acredito muito na mentalidade que vocês tinham na época e da vontade de empreender e, obviamente, da capacidade de vocês dois, né, juntos. E esse foi o ponto de inflexão de vocês, né, de você estava com uma bebê nova, com vários desafios da não presença do pai, de ter voltado para Belém, de se ter que se realocar em trabalho, em negócios, e você já ter pensado na possibilidade de ser empresária, né? Então eu acho que esse é o ponto de inflexão de vocês, foi esse momento de decisão que vocês olharam e falavam assim, é isso, e vambora. E apostamos, né? Apostou, exatamente. E apostou num negócio que eu acho assim, é franquia. Eu já fui em outros estados, como eu falei aqui. Mas eu acho que o jeito de atendimento é diferente. Entendeu? Eu acho que aí é uma visão de vocês, aí é vocês dando, né, um outro patamar ali para o negócio. E eu vou te dizer que eu tenho que puxar sardinha pro meu marido, porque eu acho que é preciso falar. É por ele. Porque eu não tinha essa visão. Eu não tinha ideia do que eu ia viver, principalmente com gestão de pessoas. E essa coisa muito forte do atendimento, ele já tinha feito cursos na Disney, ele tem muito nele isso, do querer bem atender, tanto que todos os BOs que acontecem é ele que fala com o cliente, ele que resolve. Então, assim, totalmente dele. E assim, hoje eu reconheço que a gente não está onde a gente está se não fosse por isso. Por ele botar essa energia desse jeito, né? De querer um atendimento diferenciado. E eu escuto direto. Eu fui em tal lugar, não achei. Não achei isso. Em outro lugar, a Faz Escova pequenininha. Isso gente, é o nosso tamanho, o quanto que a gente cresceu, porque a gente não começou naquele tamanho. Tu chegaste aí antes? Então, quando eu fui, já foi ali na Antônio Barreto. Não, mas a gente cresceu pro Faz Escovinha, não tinha aquela parte ali. Não tinha... não, eu fui antes. Foi antes, né? Fui antes da Faz Escovinha. Né, que é outro lugar que agora eu frequento bastante. Né? Maria Júlia tá direto ali, né? Cortou o cabelo recentemente, aquele cabelo que ela nem tem. Mas eu precisei dar uma paradinha lá. Dar uma força, né? Pra dar um voluminho ali. Mas ela ama, né? É a segunda casa dela. Todo sábado a gente tá lá. Faz no lavatório. Ela adora. Me passo. Adora. Ela adora. Muito Mas fofa. assim, Tony, eu fico pensando, sabe? Porque eu tava aqui também lembrando da minha história, né? Empreender não é fácil. E você entender o momento certo para isso acontecer também é outro desafio, né? E assim, vocês acharam um ponto, ao meu ver, porque eu acho que é outro desafio, é a gente encontrar o local. Você assinou o contrato lá, e aí? Você já tinha um local? Vocês aí que foram andar em Belém? Aí fomos andar em Belém. E assim, a franquia, ela te impõe algumas coisas, né? Então, ela quer fazer a avaliação. Só que cá pra nós, eu tenho um consultor de franquias em casa. Ele fazia isso no Boticário. Como que ele não vai saber? Então, ele tem muito mais expertise para escolher o local do que pessoas que nem conhecem Belém, lá em Goiânia. E ele bateu o pé. Eu quero esse raio. Ele fez a pesquisa dele, fez lá um raio. E era uma casa, era uma residência ali, né? Muito antiga. E quando eu vi que, meu Deus, vai ser muito caro. Vai, mas esse ponto vale a pena. A mesma coisa no Faz Spa. Casa ali abandonada esses anos todos. É verdade, bem na frente. Anos todos, mas ele disse, eu vou comprar a briga e o dinheiro para eu conseguir fazer essa casa ser, porque esse ponto a gente já sabe que dá certo. E às vezes quando a gente coloca uma coisa na cabeça, né, e no coração, a gente tem que seguir, né? Pedir a Deus orientação e falar assim, Senhor, se não for para ser, tu me mostra. Mas se for para ser, me mostra também, né?
E quando a gente coloca uma coisa na cabeça e no coração e tem fé, a gente faz sair do Eu digo que a papel. gente também não gosta de coisa pequena e fácil. É só casa Eu vi aquela casa lá na frente, vocês estão transformando ela. transformando. Imagina todos os perrengues possíveis e É exato. imagináveis. Não, eu imagino. De encanamento, de eletricidade, eu não consigo imaginar. A gente já é a nossa quarta obra, né? É a pior, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. É a que Melhor botar no chão e construir de novo, né? que tá despendendo mais tempo, mais dinheiro, mais É, mais energia. energia, mais preocupação, com certeza. Agora, voltando para o nosso lado de novo, né? Quando eu comecei a empreender aqui em Belém, eu não era mãe e ainda estava um pouco longe Foi. da maternidade, porque eu voltei para Belém, Tu eu casei, também foste acompanhar teu marido. eu conheci ele em São Paulo. Ah, foi? Nós nos conhecemos em São Paulo e Na aí residência dele. ele me acompanhou um pouco, mas teve esse momento em que quase a gente abandonou tudo aqui e a gente foi embora. Pra você ter uma ideia de como a mulher ela tem esse lado maternal e esse lado familiar muito forte, né? Porque o homem, ele pensa muito em vou prover isso daqui. Eu tô trabalhando pra caramba porque eu quero, né, que eles tenham essa segurança, esse conforto. Esse é o DNA deles. E a gente é um DNA mesmo diferente, esse Diferente. maternal, esse de olhar para um todo, né? E não olhar fixamente para alguma coisa. Então, quando eu pensei em voltar para cá, eu vim com uma franquia também. Foi. Era uma franquia da Politec Saúde, que eu represento ainda hoje. A Audionorte é representante exclusiva no Norte de implantes auditivos. Na época tinha soluções auditivas, a Politec. Sim. Então, ela era uma franquia. E eu trabalhava na Politec de São Paulo. E eu dava suporte para o Brasil todo e vinha muito a Belém. Aí eu falei assim, bom, se eu tô indo muito a Belém, e aí começaram, será que você não quer abrir lá? Eu falei assim, eu vou arranjar dinheiro aonde? Né? Porque primeiro a gente já impacta logo com questões financeiras. Pô, onde é que eu vou arranjar? Na época, a taxa, né, de franquia com estoque, não sei o que, era em torno de uns 200 mil reais. Isso eu tô falando de 2012, Sim. né? E aí eu falei, não tenho aonde. Como é que eu vou fazer isso, né? Ele, não, a gente te facilita, a gente faz isso, faz aquilo. Conheci mais uma vez o destino e Deus, né? O meu sócio, que é o Tiago. E aí ele foi um sócio investidor. Investidor. Foi o que a gente Exatamente. fez também. A gente não tinha dinheiro para abrir 3 festas. Exatamente. Vocês estão vendo, gente, o quanto as coisas têm que estar na cabeça e no coração de vocês e o quanto vocês precisam não só colocar vontade, mas vocês precisam colocar energia para aquilo dali sair do papel e acreditar e ter fé, né? Então é assim, isso. era um total de R$ 0. A gente não É tinha isso. nada Eu para também. aplicar. Zero. Zero. Foi tudo conquistado. E a gente paga até hoje empréstimo Uhum. Eu paguei quase 2 anos também para o meu sócio, né? Investidor na época. Só que ele gostou do negócio e não quis sair. E aí ele é meu sócio até hoje. Legal, deu certo. Deu super certo. A gente abriu mais uma unidade, né? Se Deus quiser, esse ano a gente ainda abre a terceira. Ah lá, a pessoa do marketing já enlouquecida ali. Né? Vamos abrir a terceira, se Deus quiser. É igual o Felipe fala, a quarta festa, eu digo, eu não quero Nego, né? Vamos. Eu digo, meu projeto agora fecha para... Eu vou cuidar dele igual um bebezinho, é outro negócio, a gente começa diferente. do zero. Eu não conheço as terapias, eu não sei. Eu vou aprender tudo igual a gente aprendeu lá 6 anos atrás. Engatinhando. É isso. E eu vou me dedicar a ele. Digo, não conte comigo para essa quarta festa. Vambora, é isso mesmo. Então, assim, eu acho que a gente se reinventa sempre. E essa coragem, né? Você que quer empreender, você que tem vontade de empreender, que fica ali, às vezes, você primeiro tem que encontrar um propósito, alguma coisa que você fale assim, eu quero fazer isso. E na época eu amava, eu amo, na verdade, trabalhar com reabilitação auditiva, trabalhar com aparelhos auditivos, com implantes auditivos, de ver a vida do meu paciente ser transformada a partir daquela tecnologia e do meu trabalho, né? Do que eu tenho de conhecimento teórico e eu consigo colocar aquilo numa prática sem igual, sensacional. Então eu não consigo nem me ver não trabalhando nisso. Então eu juntei alguém que queria fazer isso. Exatamente comigo, né? E aí eu voltei primeiro, eu voltei 1 ano antes porque eu vim para abrir a franquia e meu marido continuou lá em São Paulo. Aí ele falou, vou terminar a residência, casado já. Vou terminar a residência e volto com você. Quando chegou assim, menos de 1 ano que ele estava aqui em Belém, já de volta, ele começou a falar assim, não tô feliz aqui. Meu negócio tinha 1 ano e pouquinho, né? Começando
sabe? Pra Porque o engrenar. primeiro ano de uma empresa, a gente sabe que o É só quanto é perrengue. difícil, só perrengue. Você respira aquilo dali, você tá inteira focada ali. E aí a minha pergunta vai ser porque você já tinha uma bebê, tá? É. Então é diferente. Eu tô pensando em mim, eu não tinha bebê, né? É. Eu não tinha essa outra divisão aí da minha atenção. A minha atenção era voltada completamente para essa Pra isso, né? empresa. Pra trabalho. Meu dia tinha que durar realmente 24 horas porque eu respirava, pensava, era tudo isso. E meu marido lá em São Paulo, eu aqui voltei a morar com meus pais para Vocês menor custo ficaram possível casamento à distância. à distância. Ele saiu até na Folha de São Paulo de tanto que ele viajava de lá para cá. Porque ele falava assim, cara, aonde tem 15 em 15 dias ele tava aqui. Que era melhor ele vir para cá porque a família tava aqui do que eu ir Sim. lá. Então eu ia muito Tava com o pouco. negócio Negócio, exatamente. novo, não podia te ausentar. Pois é, aí eu vim, aí ele voltou, porque eu já estava aqui. Só que depois de um ano ele falou assim: não tô feliz aqui, eu quero ir embora. O que foi que eu fiz? Mulher, eu olhei assim: eu desisto de tudo. Se você realmente não tá feliz aqui, eu não quero ver você assim. E eu vou embora com você. Mulher, né? Só mulher. É só mulher. E aí ele falou: tudo bem, se até o final do ano as coisas não melhorarem, a gente vai embora. E aí eu já, numa batalha interna de falar assim, cara, eu tava botando tudo, né, aqui. E eu achei que com a chegada dele fosse sensacional, que eu já ia engravidar, tá, inclusive. Né? A nossa cabeça, ela funciona de uma forma diferente. Só que é Deus, ele vai mostrando pra gente um caminho que nem às vezes a gente tá traçando. E é isso que é importante também, é a gente ter essa meta, mas acreditar e ter fé e colocar em orações os teus planos e pedir que coincidam com os planos de Deus. Verdade. Agora sim, você já era mãe, você estava com uma bebê quando você decidiu ser empresária. E aí, minha amiga, me conta como é que foi essa tua divisão de realmente de Cara, energia, de presença. eu conto com uma rede de apoio boa. A minha babá eu carreguei lá de Manaus. Ela tá com a Melina desde 3 meses. E ela veio pra passar um mês. Ai, que sensacional. E ficou. Sensacional. Graças a Deus. Então, assim, era uma pessoa maravilhosa que estimulava muito a Melina. Não é aquela babá que fica em casa, colocar na televisão. Não, ela estimulava muito. Ela não estudava ainda, era bebê. O início, eu vou te dizer, foi bem sofrido, porque a gente chegava às 8 da manhã e saía às 10 da noite. O Felipe tinha o trabalho dele. Ele não tava ali comigo. Quando ele tava em Belém, ele tava comigo ali de 8 às 10 da noite. Ah, primeiro ele não saiu do Não, ele não trabalho. saiu, ele tinha o trabalho dele. Que Hum, continuava. Só que como veio pandemia, sim, as verdade. viagens Bem nessa pararam. época. A gente abriu no meio da pandemia. Então, como a pandemia parou as viagens dele, ele pôde se dedicar. Pôde me ajudar, né? Porque ele estava no trabalho dele, mas era home office e ele estava trabalhando lá na festa comigo. É assim, a festa é muito perto de casa, então eu ia almoçar, mas a gente estava sempre abrindo e fechando esse início todo, né? Abria e fechava. Ela sentiu muito. Eu me lembro que, assim, ela começou aí, esses primeiros meses que a gente estava trabalhando muito, no pré, abril e esse primeiro mês, ela regrediu, ela começou a ir toda madrugada pra nossa cama. Sentiu falta. Porque sentiu falta, Sentiu era falta a da tua hora que ela presença. queria, que ela parece que ela, assim, não, eu só tenho esse momento, eu vou lá pra cama deles. Enfim, e ficou um tempo, assim, um tempo vindo até ela se equilibrar. Então, assim, eu tenho essa vantagem de ter a rede de apoio, tenho essa vantagem de morar muito perto, então de conseguir ir e voltar com facilidade, né, que isso é um privilégio, morar perto do trabalho. E de contar com a equipe, né? Foi difícil, mas ela sentiu. Mas ela não lembra mais da vida dela É, antes, antes. né? E Aham. querendo ou não, eu tinha me dedicado muito a ela os meses anteriores, Ela já né? Eu tinha um tava em ano, casa, ela tinha né? um ano, Uhum. ela tava com um ano e ela ia fazer 2 já. Não, ela já tinha 2. Ela E aí, fez então 2 ela em entrou na abril. escola. Não, por causa da pandemia. Ah, por conta da pandemia. Tá, Foi, ela só foi entrar em 2021. Que aí eu já tava grávida também. entendi. E chegou assim a ter uma culpa? Porque assim, eu falo que mãe já nasce com uma culpa, né? E eu acho que Já. tem muitas mulheres que se culpam porque passa o dia fora no seu trabalho. E o que eu sempre falo, eu até que fica essa super dica que a Tônia já falou aqui, é de você abrir um negócio ou aonde você puder, aonde você tem rede de apoio. Porque se você pensa em empreender,
e você é mãe, ou pretende ser mãe, você realmente faz toda a diferença você abrir perto de onde você vai ter um ponto de apoio. Onde você vai ter essa rede de apoio. Essa aldeia que a gente fala que é preciso para criar uma criança. Faz Eu total acho que eu não diferença. senti tanta culpa, assim, porque eu tenho uma coisa assim comigo desde quando ela nasceu. Quando ela nasceu, quando a gente falava de filhos, a gente dizia assim, não, vou ficar um ano sem trabalhar para me dedicar ao meu filho e tal. Quando nasceu, eu vi que o negócio não é bem assim. Eu precisava sair de casa, Fazer alguma coisa. tirar aquele foco de fralda, de leite, de não sei o quê. Perfeito. Então, assim, quando ela tinha 3 meses, começaram a me mandar mensagem lá do hotel na época. Ah, quando tu vai voltar? A gente tá precisando de ti e tal. Eu disse, Amanhã. nossa, estão precisando de mim, eu sou importante. Que legal. Meu É trabalho bom foi bem ouvir isso. visto. É bom, é bom. Então, assim, ó, fez 4 meses, acabou a licença, vou voltar. E eu precisava daquilo. Eu também, graças a Deus, morava muito perto do hotel lá em Manaus. Também conseguia ir em casa e Ai, tal. faz total diferença. Faz também. muita diferença. Então, eu Faz. via ela na hora do almoço, depois eu acabava carregando ela comigo, ia pro Pilates comigo. Então, eu conseguia fazer uma rotina ali com ela bebezinha. Então, eu precisava daquilo. Eu digo, para eu ser uma mãe boa para ela, eu preciso ter esse momento meu como profissional. Perfeito. Meu saindo da rota. Eu só mãe, não dá. Não é pra mim. Admiro muito muitas mulheres Também. que são só mãe. Que eu acho que isso dá o melhor de ti pro teu filho e que ninguém vai dar É como você dá. extremamente desafiador. Eu não tenho dúvida disso. Então, não, eu sempre soube, não é pra mim. Aquela Também. história linda de, vai, vou ficar um ano sem 24 trabalhar, meu marido vai horas, sustentar a casa, eu vou ficar um ano sem trabalhar pra viver a infância da minha filha. também. Não consigo. Adoro estar com eles. É a minha prioridade. A rotina que eu faço de colocar eles e estar tentando entrar numa atividade ou outra vai ser. Porém, eu, full time, mamãe full time, não é pra mim. Mas, então, eu não sentia tanto essa culpa por isso. Eu digo, pra eu ser uma mãe melhor, eu preciso estar trabalhando. Eu preciso encontrar o equilíbrio aqui das duas coisas. Também não posso largar a criança, ficar de 8 a 10 da noite. Isso foi um período curto. Como agora a gente vai enfrentar de novo, né? Um negócio novo, a gente vai ter que se dedicar muito. Aí o Felipe disse, nossos filhos não vão morrer, vão ficar 1, 2 meses com menos contato com a gente. Eu falei assim, não vão morrer, mas a gente sente que sobra pra mãe, porque eles vão estar cheios de carência, cheios disso. Muda comportamento, regride. Exatamente. Aí eu tô tentando ali, aos poucos, fazendo eles entenderem e tentar organizar, mas na cabeça dos homens. Prático. Uma praticidade. Não, você não dá, é devido à atenção que tem que dar pro negócio. As crianças não vão morrer. Eu falei assim, não vão morrer, mas Calma. exige muito da mãe. Esse foi um dos maiores desafios que você fala, assim, entre querer empreender e ser uma empresária de sucesso, porque ninguém entra num negócio para não querer que ele seja um sucesso, né? Se entrar com essa mentalidade, já tá fadado a um insucesso. Então, você precisa entrar acreditando no teu negócio, que você vai colocar a energia suficiente para aquilo. De qualquer forma, você já era mãe de uma bebê, né, que tinha 2 anos. Você acha que esse foi o teu maior desafio? Tentar conciliar a tua presença nas duas coisas? Ou qual foi o teu maior desafio? Conta pra gente. Lidar com sócio marido. Excelente! Ainda é um desafio até hoje, tá? Bom, eu 6 imagino. anos que a gente ainda tem que... Cara, esse é o maior desafio. E ainda mais. Uma terceira sociedade, que é a minha mãe também, que eu é não tinha sócia da pensado Marizal. nisso, eu devia ter colocado mais perguntas sobre. Sensacional. Você sabe por quê? Realmente é um desafio. Difícil. Tem que ter outro assunto até em casa, não é verdade? Não, chegar em casa, vai assim, ficar você é falando... sócia do marido já é difícil. Você é sócia de um marido que é workaholic, que respira o trabalho de 8 da manhã à meia-noite, é pior ainda. É pior ainda. Bom. Então, eu tenho que dar o basta, eu tenho que colocar as prioridades, dizer, não, é momento com as crianças, eu faço a minha agenda, eu me organizo. E aí ele vai à loucura, porque ele acha que eu tenho que estar à disposição da festa escova de manhã, de tarde e de noite. Eu sou tua sócia, amor, não sou sua funcionária. Exatamente. Eu usei essa frase, Izzy, nos primeiros meses, assim, muito. Eu sou tua sócia, eu não sou tua funcionária. Perfeito. Eu sei que eu tenho menos bagagem, não tenho a expertise que ele tem, mas não seja por isso que a minha opinião é válida, né? Não mesmo.
O teu olhar é outro pra empresa. E eu sou muito mais pé no chão. O Felipe gosta de viajar na maionese às vezes. E eu sou realista. Eu puxo. Ele diz que eu sou pessimista, mas eu digo, eu sou realista. Eu tenho que puxar menos. Se enxerga um pouco, né? O que Menos. pode também não dá certo. Muitos dias eu digo. A terceira até foi muito. A Nani Deu, que era nossa, foi muito uma coisa minha. Eu falei, amor, não dá. Se eu não consigo ir na Batista Campos, como é que eu vou querer ir pra Nani Deu? Mais longe, né? E a gente. Verdade. Aí ele me ouviu. Aí a gente repassou a Nani Deu. Pra outro. Entendi. Tem uma hora que você tem que olhar e as coisas com mais realidade, pé no chão e ver o que dá certo, né? Cara, vocês estão anotando essas dicas? Porque, assim, uma é você realmente ter essa vontade de aprender e fazer isso sair do papel. E você vê que você pode conciliar a maternidade dentro dos teus valores e princípios e estar presente e também conseguir gerir um negócio. Porque mulher, a gente, né, dá conta, deu conta. Tá dando conta. Então não é um impedimento, não é impeditivo você tentar conciliar as duas coisas, né? E o desafio é você entender o que você quer fazer, no que você quer empreender. Então você, mulher, no que você quer empreender? Já pensa nisso. É modelo de franquia? É um modelo próprio? Né? Mas pensa no que vai te dar prazer. Tem que dar prazer, não é isso, Tônia? Tem. Você tem que gostar daquilo que você... Porque, cara, tu vai respirar aquilo também. E respira. Não é verdade? Então você tem que ter paixão por aquilo. Não adianta você só pensar no lado financeiro. Isso não vai dar certo. Você precisa gostar daquilo que você faz. O terceiro é pensa bem se você quer o sócio ou o marido. Pensa bem. Pensa bem. Excelente. Acaba Excelente. casamentos, né? Chegou Excelente. uma hora que ele disse, a gente brigava tanto nos primeiros meses, que ele disse assim, se eu tiver que escolher entre o CNPJ e o casamento, eu escolho o casamento. Eu saio, te deixo. Só que eu não queria que ele saísse. E outra, né? Ele não era full time, ele tinha o trabalho dele, então ele se Equilibrava entre os dois. Ainda tinha outra coisa até pra... Ele já saiu do trabalho, já o Benício já... Depois da licença paternidade, que ele teve uma licença paternidade lá, quando o Benício nasceu. Então já foi em 2022 que ele saiu e aí passou a estar mais presente no dia a dia. Porque, assim, muitas funções já eram dele. Debaixo dos bastidores, de manhã, de tarde, de madrugada, ele dava o jeito dele. Mas presença mesmo, mais constante, já foi em 2022. A gente já tinha 2 lojas, já tinha 2 anos e pouco de operação. Então, foi quando ele veio. E nesse início que a gente brigava muito por causa disso, para encontrar esse equilíbrio, né? Dele saber que eu sou funcionária e ele ter o equilíbrio. Ele muito acelerado, então ele levava tudo para casa e queria me cobrar quase 10 horas da noite. Eu não quero falar de trabalho. E com as crianças, então, mais ainda. Tem que ter um limite. Agora a gente tem que ser pai e mãe aqui, né? Nesse período e também tem que ser marido e mulher, né? E marido, óbvio. Aí eu digo pra ele, como que tu queres que eu chegue de tarde, tá plena, linda, sorrindo, se tu passou o dia inteiro me perturbando por causa de uma cobrança de um financeiro, de não sei o quê. Gente, é muito real isso. Caraca, nunca tinha parado pra pensar. Você tem total... Gente, graças a Deus, eu e meu marido, a gente é realmente de áreas distintas. Que bom. Cada um com a sua empresa, né? Gente, olha, eu lembrei agora de real, uma intensivista amiga, ela já até veio aqui no podcast, e o marido é intensivista também. E eles coordenam hospitais aqui em Belém. São sensacionais esses dois. Estudiosíssimos, assim. E aí ela falou também, ela falou, cara, eu tava no banheiro, e ele chegou e falando assim, olha, porque nós temos que ver essa paciente do leito, não sei o quê, não sei o quê. Ela falou assim, ei, calma. Pelo amor de Deus, né? Me deixa pelo menos escovar meu dente direito, sabe? Tomar meu banho. Eu não preciso pensar nisso agora. Você pode me falar, daqui a pouco, quando a gente já estiver trabalhando, realmente você entender como separar isso Cara, muito difícil. É o maior muito porque desafio. O Felipe é muito trabalho, ele respira trabalho. E eu não sou assim. E aí, a maior briga é essa. Ele quer que eu leve na mesma intensidade as coisas que ele leva, e eu não levo. Eu digo, eu tenho que equilibrar muito os outros pratos, meus filhos são minha prioridade. Eu quero me dedicar pra eles, e eu não nasci mãe pronta. Então, toda hora eu tô me reinventando pra dar conta de uma demanda, de uma coisa aqui, uma coisa ali.
Entrou a nossa próxima convidada maravilhosa ali. Ei, eu já vou, inclusive, dar esse spoiler, hein? Mês de março tá incrível demais, gente. Olha essa conversa com essa mega empreendedora e quantos desafios ela trouxe reais, reais aqui do dia a dia dela, pra gente se inspirar, pra gente colocar no papel, pra nos ajudar em várias decisões. E o próximo episódio vai ser com uma ginecologista maravilhosa, mulher, mãe, incrível, e que vai falar sobre hormônios femininos. Presta atenção, eu tô com 41 anos. Mas quem, né, já quer ter filho, ou pós-parto, que é uma loucura, não é verdade? Já passei por um puerpério depois com 3 de Exatamente. empresa. Não, 3 não, 2. Tinha 2 lojas. Pois é, exatamente. Tipo, né, como equilibrar, né, esse... É um desafio muito grande, porque a gente sabe que mulher, ela realmente é pautada, muitas vezes, no seu emocional pelos hormônios. Então, vamos entender mais. Você vê que a gente está escolhendo a dedo os assuntos legais para a gente trazer nesse mês de março maravilhoso, rosa, esse mês de março, mulher. Então, os assuntos aqui vão ser voltados pra gente, hein? O quanto eu tô aprendendo aqui. Olha que eu sou mãe, empresária, mas te ouvir, cara, tá sendo assim sensacional, porque são desafios que eu não passo, que eu tô, né, realmente me vendo em ti, me inspirando em ti. Eu falei, caramba, realmente, né, tem outros desafios que nós mulheres enfrentamos assim, que, meu Deus do céu, só a gente para saber lidar mesmo com essa situação. Só, eu digo, a culpa materna é pequena. A culpa materna, olha, você viu que eu tinha colocado aqui como se essa fosse o meu grande desafio. Um grande desafio, porque a gente sempre acha, né? Ai, como é que eu vou equilibrar a maternidade? Caramba, mas se você trabalha CLT maravilhosamente, você ama o que você faz, trabalha numa empresa legal, desenvolvendo um trabalho legal, e você trabalha de 8 às 18, vamos pensar assim, de 8 às 18, como é que tá a tua vida com os filhos? Né? Então, assim, difícil. A culpa já fica ali também. Ah, eu trabalho de segunda a sexta, eu trabalho de segunda a sábado, aí os finais de semana eu tô com ele, ou então à noite eu coloco para dormir. Eu já me coloco na prioridade de que sou eu que dou banho, sou eu que Então, quantas mulheres fazem isso mesmo no dia a dia? Eu posso dizer que o meu maior motivador de querer empreender foi isso. De ter flexibilidade para estar com meus filhos. Pois é, e a maternidade ainda não tá. Eu também era igual você, super maternal, desde criança. Eu sonhava em ter uma menina. Então, você já tem um menino. Sonhava em ter uma menina, né? Sou muito feliz de ter o meu menino também, o meu príncipe. Mas eu também sonhava em ter uma menina e eu me via muito na maternidade. Só que quando eu montei o meu próprio negócio, eu ainda não estava nos meus planos para logo, né, ser mãe. No entanto que eu tive o João em 2018, eu abri a empresa em 2013. Né? Então, a empresa maturou bastante antes da maternidade. Isso, exatamente. Teve aquele conflito, volta ou não volta para São Paulo, largo tudo aqui, vou-me embora. Né? Mas a maternidade sempre teve nos meus planos. Só que a gente realmente, por conta dessa volta de empreendimento e tudo, acabei que adiei um pouquinho essa possibilidade de ser mãe. Mas não me arrependo, tá aí uma outra coisa, né? Se você ainda não é mãe e você tem vontade de empreender, então faça isso, né? Antes de repente, acontecer a maternidade, para que as coisas realmente consigam andar e a tua maternidade seja mais tranquila, porque você vai conseguir se ausentar. Foi o que aconteceu comigo. Eu consegui me ausentar um pouco da empresa, porque ela já estava andando, já tinha equipe. Né? Exatamente. Mas eu vou te dizer uma coisa que é muito verdade. A maternidade, ela vem transforma tanto uma mulher que ela é uma melhor profissional depois que ela é mãe. Sem dúvida. Ela é muito melhor do que ela faz, ela consegue habilidades que sua mamãe consegue. Certeza. Leva para o âmbito de trabalho e... Eu não atendia muita criança, sabia? Eu não atendia muitas crianças. Não era que eu não tinha paciência, eu não tinha habilidade para atender criança. E hoje, a minha agenda é lotada de criança, porque eu, na empresa, sou a que mais gosto de atender criança. Que bom. Porque depois a maternidade me transformou. E olha o podcast, né? Que começou com uma coisa e a gente levou para o lado maternal, a gente levou para o lado do desenvolvimento infantil, para o lado da mulher, porque é isso, para mim mudou completamente o meu propósito. E a forma como eu atendo qualquer mulher e criança tem uma empatia completamente diferente. Exatamente. Acho que depois que a gente vira mãe, a nossa empatia gigante. Tu vê uma mãe... Eu sempre digo,
a minha família, acho que a geração mais antiga, ela julga. Ah, porque essa criança tá sendo assim. Não aceito isso. Não sabe o que a mãe tá passando. Não sabe as dificuldades. Nossa. Tá vendo só uma situação isolada, não tá vendo um todo. Não tá avaliando. Perfeito. Não, E tu sabes que eu fui nas outras festas e eu não vi espaço kids, eu não vi brinquedoteca. não, nenhuma tem. E você tem. Nenhuma tem. E eu achei isso sensacional. Até na do Marco, você colocou um É, espaço ali. é. Porque é isso, a mãe quer se arrumar Uhum. e o filho vai ter como se Não. distrair. O Felipe ainda disse que lá a gente não tem festa escovinha, né? E eu não quero. Porque é muito difícil profissional que cuida de criança. Que É cuida muito de criança. difícil. Então a gente demorou muito pra conseguir ir nas outras duas. Para que eu arrumar mais uma com mais dificuldade? E aí ele já. Mas a brinquedoteca ele não abriu mão. Uhum. Tem que ter, tem que ter, tem que ter. E eu acho que ajuda muito, né? Eu digo, eu, se não fosse um negócio meu, era um negócio que eu ia frequentar o tempo todo, que eu ia carregar meus filhos, eu vou fazer uma unha, eu vou fazer isso. Eu digo que a Fast Cove é muito da dor que eu tinha, pra tudo, pra me arrumar, para não gastar muito dinheiro em salão. Então, assim, se eu não tivesse encontrado como franquia, talvez eu tivesse, não sei, a ideia, criado, não igual, Você- mas eu já ia para essa linha. é. Já era uma vontade minha. Mas as minhas duas unidades, depois que eu fui mãe, eu fiz sala de atendimento infantil. Eu fiz tipo como se fosse um espaço de brincar Sim. enquanto Tá avaliando, né? enquanto a mãe também aguardando. Enquanto tá aguardando o atendimento. Então ele tem alguma coisinha para brincar, ele tem alguma coisa para se distrair, né? Então porque assim, às vezes demora um pouquinho mais, atendimento de criança é imprevisível, às vezes demora e aí acaba que atrasa os outros. Então, para essa espera ser a menos ruim possível, eu coloco essa criança para se distrair. Porque criança distraída, a mãe fica mais em paz, gente. É isso. Exatamente. Tá? Então, você também, que pensa em empreender, que está aqui com a gente nesse bate-papo de Coloca o empreendedorismo, espaço kids. coloque o espaço que pensa num espaço, dependendo do que você for abrir. E é para mulher, é para pais, enfim, mas que se vai com criança para o teu espaço, essa criança precisa de atenção também. Porque se essa criança não tiver atenção, essa mãe não vai conseguir nem te ouvir. Essa mãe não vai conseguir estar ali presente e dela querer ir logo daquele espaço ali vai ser uma possibilidade gigante, né? Então, assim, trabalhar então com vendas já fica a principal essa dica aí também. Agora, eu tenho uma outra pergunta bombástica aqui, viu? Que se você já pensou em desistir e por quê? Mas calma, não responde, porque agora um break rapidinho, só para a gente falar dos nossos patrocinadores e parceiros. Clínica Audionorte Saúde, a diretora aqui que vos fala, vocês sabem que o nosso podcast iniciou, né, como uma divulgação não só da Clínica Audionorte, mas de tudo que a gente trabalha lá dentro, no diagnóstico audiológico infantil, de adultos, jovens, idosos, a gente atende todos os públicos, mas também, principalmente porque nós temos todas as reabilitações auditivas no mercado. Então, seja cirúrgica ou não cirúrgica, foi diagnosticada a perda de audição, nós vamos ter a melhor solução para cada uma delas. E isso é fantástico. Além disso, o nosso corpo clínico hoje conta com otorrinolaringologia, com a avaliação de tratamento de zumbido, de tontura, terapia de cabine, processamento auditivo, fonoterapia, né? Então isso é muito legal porque a gente viu o quanto já cresceu a Audionorte, o quanto nós temos parceiros queridos que são nossos médicos, otorrinolaringologistas, né? As fonoaudiólogas da nossa cidade. Então é muito legal entender o quanto o nosso negócio cresceu de uma forma tangível, mas de mostrar o quanto nós somos referência hoje. Então eu fico muito feliz, não só de estar aqui, de ver esse podcast crescer também, mas principalmente de ver a Clínica Audionorte já com 2 unidades, uma no Marizal e outra ali na Batista Campos, na Padre Eutíquio. Então, sensacional também. Clínica Audionorte, muito obrigada. Obrigada por elevar o patamar aqui do nosso podcast. Clínica Poligastro, endoscopia avançada, um centro médico de fato especializado e personalizado para você. Se eu falei de um corpo clínico da Audionorte que cresceu, da Poligastro, então, tá gigante. Antes era endoscopia, colonoscopia, continua sendo a referência.
de formação hoje em dia, tem fellow nessa área lá na Poligastro, de tanto que eles são referência, eles estão sendo agora formadores da especialidade, né? Então, médicos, especialistas já em clínica médica, especialistas em cirurgia, né? Estão querendo fazer a especialização dentro da área da endoscopia. Poligastro forma nessa especialidade hoje em dia, de tanto que ela é referência. Então, tem fellow lá. E eu acho sensacional a gente falar disso e ter a Poligastro como referência no norte, né? Não só mais aqui no nosso estado, isso é muito legal. Então, Poligastro, parabéns por esse corpo clínico gigante hoje de diversas especialidades, com diversos planos de saúde também, e exames, não só laboratoriais, como exames de imagem, ultrassonografia, tomografia computadorizada, e já a gente vai ter ressonância lá também. Então, Poligastro, muito obrigada por acreditar também aqui no nosso projeto e nos impulsionar a continuar fazendo. Muito obrigada. E aos nossos parceiros também. Tônia, olha que coisa mais linda. Lenoca, como que você pode se superar, minha amiga? Sério. Porque toda vez ela vem com uma surpresa, assim, uma personalização maravilhosa. Aqui eu tô até lendo, seja a melhor versão de você mesma. Olha que sensacional. Verdade, deixa eu abrir o meu. Da mulher, né? Do mês da mulher. No podcast passado, ela já mandou um kit muito legal de se ganhar de presente. Então, já tinha falado para os maridos, para todo mundo, para dar de presente, porque, assim, é sensacional. E olha mais esse presente com uma xícara personalizada. Olha, Rodrigão. Uma xícara personalizada com a inicial do nome, linda, com biscoitos, o cafezinho, olha, uma colherzinha de coração. Gente, que carinho. Que carinho bom de receber. E, Tônia, você tá com a sua aqui, olha. Adorei. Com o Tzinho aí, maravilhoso. Lenoca, muito obrigada. Parabéns por sempre pensar. Exatamente. E aniversário é com ela também, pois tá? É. Ela já faz tua mesa, já faz o bolo personalizado, a mini decoração. Aqui não foi nem mini, foi uma mega decoração. Quero ver. Mas ela já faz todo esse pacotão aí com Lenoca e a gente fica tranquilo. Olha lá, Maju. Maravilhoso. Lenoca, beijo, parabéns por sempre pensar nesses diferenciais aí pro teu cardápio, viu? É muito legal contar com esses diferenciais que Lenoca traz todo mês, pensando em algo diferente. Muito bom, parabéns. E claro, nossa parceira, muito antes da gente estar tendo aqui esse nosso bate-papo, eu falei como eu conheci a FESC, que foi realmente passando, eu tinha me mudado, você falou que abriu na pandemia, eu me mudei em 2021 lá para o Marizal. E aí a minha rota ficou ali na Antônio Barreto. Então eu passava e olhava, falava assim, nossa, que sensacional, eu vou testar se é FEST mesmo. Me apaixonei. Aí eu fui num curso, Felipe estava lá, né, palestra muito bem, né, fala super desse atendimento diferenciado que a gente realmente vive esse atendimento lá, acho sensacional também, e diferenciado, porque eu fui em outras e vi o quanto vocês realmente são diferenciados, não só no Kids e tal, de ter pensado nesse lado maternal incrível, que aí vem de você, mas esse atendimento também é espetacular, é diferente esse atendimento. E a rapidez de você não ter horário agendado, de você, na hora de que você pode, você vai lá, porque, cara, o nosso dia, como eu falei, é corrido, a gente sai para ir para academia, sai para deixar menino na escola e volta, e aí tem que ir trabalhar, e aí você tem um evento hoje à noite, e eu tenho uma brecha na hora do meu almoço, e aí eu corro lá. É sensacional não ter horário agendado, sem hora marcada. E uma das coisas que me salvam muito, e eu te agradeço, é vocês abrirem aos domingos. Caraca, não abria nem segunda. Mas eu vou te dizer que o domingo é desafiador, porque a equipe não quer trabalhar, né? Eu imagino. Mas é um dos melhores dias. É um dos melhores dias, não é? Porque assim, até segunda-feira eu tinha um problema pra achar salão aberto. Sim. Às segundas. Porque como a maioria trabalha sábado até a noite, né? Aí querem o sábado e o domingo e a segunda de folga. Imagina. É isso, tudo bem, né? Mas era desafiador a gente achar na segunda-feira. No domingo só shopping. Exatamente, no domingo só shopping. Mas é com bem preços difícil. exorbitantes. Mas a gente entende que
que é uma demanda que existe, que a gente precisa surfar na onda. Tantos Mas a gente eventos, meu tem Deus. tantos eventos, tem tantos salões na cidade. Se a gente não se posicionar, se a gente não pegar, de repente, aquela cliente que não conhece a gente e vai porque no domingo é a única opção dela, e aí ela vira uma cliente Com recorrente. certeza. Com certeza. E eu achei isso sensacional. Era algo assim diferenciado e que a gente precisava. Era uma necessidade que vocês conseguiram olhar. Então, mais uma dica: qual é a dor, né, do teu negócio, Mas né? eu vou Como te você dizer pode que se ontem eu briguei com o diferenciar? Felipe por causa disso. Não, não foi nem pela festa aberta, porque isso aí já tá dentro do escopo, mas é porque todo domingo tem um BO de uma outra. Tem que fazer uma limpeza, tem que fazer isso. Aí ontem ele esqueceu a chave, de deixar a chave pro É porque aí funcionário. vocês Aí atendem eu de domingo a digo, domingo. amor, pelo amor de Deus, desapega disso, passa pra alguém. É todo domingo a gente tem que ficar pensando no que a gente vai Tem fazer. essa pergunta aqui, porque realmente assim, a gente tem que se entregar muito para o nosso negócio, mas a gente também tem que construir uma equipe para que a gente também consiga a tão sonhada liberdade de tempo e de horário para a gente também, né? Hoje eu vou viajar tanto tempo, ou então, né, vou buscar meu filho 3 horas da tarde porque me ligaram sem eu dar satisfação para ninguém. Não é verdade? Então a gente quer isso, mas a gente precisa também ter nossos braços direitos. É isso. É sensacional. Então, Fest, vocês sabem o quanto eu adoro, o quanto já Olha, tá aí a comigo há um festa tempo. veio. Que Veio até você. sensacional! Tônia, muito obrigada. Olha só, eu não vivo sem da hidratação. Aquele Eu cheirinho adoro a também é nutrição. único. Aquele cheirinho da hidratação, gente, não tem igual. Eu É imaginei que sensacional. que eu já tivesse da adaptação e escolher a nutrição, porque eu também Nutrição. adoro. Sim, Adoro. olha, e os produtos realmente que vendem lá são muito bons. Eu tenho vários. Aquele stick eu não fico sem. O meu tá pensando em acabar, eu tô lá pegando o próximo, porque Quem usa cara, muito adora. Eu eu não adoro. gosto, porque eu não gosto do cabelo Eu lambido, adoro. mas quem usa. Eu adoro. Eu me acho chiquérrima até o cabelo Pois é, sujão. não. Eu vi uma vez uma mulher falando que é o rabo de rica. Aí eu digo, É, gente, eu não fico com o rabo de rica. Não consigo na minha cabeça o rabo de rica. eu fico, hein? Eu Pois é, adoro. tem um monte de gente Eu que adoro, porque eu faz. falo assim, gente, meu cabelo tá horrível, eu não tenho tempo de lavar, secar, de não sei, não vou ter tempo. Então, assim, o Faz o rabo de stick, rica. E olha pra Maju. que fofo, porque tu tens as parcerias lá dentro, né? Sim, tem uma parceria de um lacinho. Como uma coisa até que eu não falei, a Festa Covinha não é mais uma franquia. Só a gente tem no Brasil. Ah, é? Olha É, só, só parabéns. a Não, gente achei que fosse tem. franquia também. Não, teve uma ideia delas lá em Goiânia, fizeram, a gente trouxe, mas elas Não foi pra não foi frente, pra mas frente. vocês enxergaram esse negócio aqui e eu acho E aí eu também. tenho mais flexibilidade, né? Eu trago um fornecedor de lacinho, Eu vi que eu tem a tenho uma parceria com a Casaroca. Casaroca. Beijo, Carol, também. Então a gente Muito bom. consegue ter mais Tem mais flexibilidade. flexibilidade nisso, né? Adorei. Adorei. Fest, muito obrigada. Vou deixar até aqui. Agora vamos lá para a pergunta Bombástica. bombástica aí sobre já pensou em desistir e o porquê? Já. Já pensei pelo motivo que eu já te falei, Uhum. de conciliar casamento com sociedade, é muito difícil. E assim, as dificuldades, assim, elas vão diminuindo, mas ela não vai deixar de existir, né? Ela vai continuar. A gente tem que saber equilibrar e fazer os combinados. Olha, até aqui, não me cobra isso de noite, não me cobra isso, vai falar comigo em horário comercial. Tem que ter os limites para funcionar. E não só a sociedade com o marido, que é o difícil, mas principalmente a gestão de pessoas. Nossa, assim, contratar tá muito difícil. É verdade. Tá muito difícil. Então, isso é uma coisa que já tirou sono. Teve no primeiro dezembro da festa, que a gente não sabia o que ia acontecer, como é que ia viver, os eventos estavam começando a engatinhar. Eu fiquei sem as duas recepcionistas. As duas me apresentaram atestado. Eu fiquei sozinha lá, de manhã, de tarde, de noite, Nossa. recebendo por uns dias lá. E aquele foi o primeiro desafio lá. Eu digo, não, vou superar. Teve um dia que eu comecei a chorar lá e pensaram assim, gente, eu tô sozinha. É difícil, mas Com tudo certeza. passa, né? Uhum. E assim, só vão ficando, os desafios só vão ficando maiores. Continuo com dificuldade de contratar. Às vezes a gente faz seleção, marca com 15, aparecem 3. Nossa, até na seleção, né? Na seleção. Então, isso aí agora eu tô formando time para Festa Spa.
tô formando o time pro Festpar, então já vou viver de novo tudo isso. Começar a marcar entrevista, essa semana a gente vai fazer. E então, assim, a parte de pessoas, o contratar, o treinar, o fazer elas ficarem. Porque as pessoas, essa geração passa igual um cometa, assim. Passa um mês e já quer ir embora. Acha que não. Querem um emprego, não querem o trabalho. É verdade. Então, essa parte aí ainda é uma coisa que me tira sono. Eu digo, vida de Felipe, eu não sei mais o que fazer para essas pessoas ficarem. Gestão de pessoas realmente não é fácil, é uma das coisas mais desafiadoras, porque dependendo do teu negócio, se o teu negócio não vai ser algo que é tipo, é você, O meu depende totalmente de pessoas. exatamente. Totalmente. Eu não sei fazer escova, eu não faço. Eu não sou da área, nunca fui. Eu posso estar numa recepção, recebendo, eu me viro. Sim, mas não vai poder fazer o que eles fariam, Não. né? A escova e tudo mais. E isso daí, teve uma vez que eu fiquei sem fono, mas eu sou fono. Pois é. Teve uma vez que eu fiquei, e é muito difícil contratar fono na minha área da audiologia, é desafiador. E não é só para minha região, não. Então, fono hoje em dia quer ir para a área da linguagem, quer ir para a área hospitalar. E até porque na nossa região não tem pós-graduação em audiologia. Então, você tem que ir para outros estados. E aí já é um desafio. E aí, às vezes, vai e não volta. Exatamente. Exatamente. Então, é um desafio muito grande. E aí, assim, gostou da audiologia, tem experiência na audiologia, eu já pego para treinar a reabilitação auditiva. Mas sempre foi um desafio. Só que era só eu de fono por muito tempo, né? E aí depois eu senti a necessidade de contratar mais pessoas. Hoje eu tenho um time de 4, 5. Fonos. É. Legal. Então, pelo menos, né? Sim, somos 5 fonos lá. E todo mundo praticamente da área da audiologia, até da reabilitação. Consegui fazer um time já. Consegui fazer um time, exatamente. Então, eu consigo trabalhar só à tarde, e isso é muito bom. Sim. Muito bom. E assim, falando de negócios também femininos, e tem um outro que me inspira muito, e que até fica também o convite para a Michele, que é a diretora, que está à frente do negócio. Até coloca da Passione, eu ia falar depois dela, mas já lembro porque é algo que me inspira muito também, porque é um outro negócio para mulheres, que um dos desafios realmente é você montar essa equipe, é você conseguir ter pessoas que não sejam só vendedoras, mas que entendam do negócio, que coloquem, né, a expertise ali dentro. Então, assim, ela já tem funcionários que já estão com ela há muito tempo, e ela que escolhe a dedo cada joias e semijoias para estar na vitrine da Passione. E é um negócio que eu julgo que é de muito sucesso, né? E eu adoro não só ter como parceira aqui, né, no nosso podcast, mas porque eu estou sempre de Passione, né? Belíssima, era Rodrigo. Eu amo conjuntos de anéis, de brincos com colares, e esse aqui tá a delicadeza pro Dia das Mulheres. Então, mais essa super dica para você, marido, tá? Presta atenção em presentear. Aqui já tem vários presentes para esse papai, para esse homem, para esse marido dar, né? Tem um dia de beleza lá na Festa Escova, porque lá tem cartão presente, porque eu mesma já dei cartão presente de lá. Tem Lenoca Confeitaria com esses cardápios incríveis de carinho que você... Isso aqui é um carinho que ela vai receber, sensacional, o seu carinho, o seu reconhecimento da mulher incrível que você tem ao seu lado. E ainda você pode presentear junto, ou coloca junto aqui, olha. E tem mais um, esse kit. O Festpar vai inaugurar final de março, mas já vamos fazer pré-venda, pegando o gancho do Dia da Mulher. Pronto. Quer ver a mulher relaxada? Quer ver sua mulher bem? Ela não reclamando mais? Quer ver? Então faz o seguinte, faz esse combo aqui. Dentro dessa xícara tem aqui esses biscoitos maravilhosos com esse café. E você coloca um cartão presente da Fest Spa, que já vai inaugurar. E aí você já coloca aqui também uma caixinha de joias, semijoia da Passione. Meu amor, você vai ter uma mulher maravilhosa do seu lado. Já fica essa super dica. O humor da mulher também. Depende do marido, né? Lembra, né? O humor da mulher depende do marido, e é ela que faz o humor da casa. Acabou. Então, no momento em que você, homem, entende isso, muda tudo. Muda tudo. Então, graças ao Instagram temos acesso a essas coisas que a gente só encaminha pro marido, né? É verdade. Toma aqui, dá uma olhada aqui, não é isso?
A gente vai entender também como controlar os hormônios, tá, gente? Eu sei que tem alguma coisa aí a mais. Mas a doutora Carolina Passos está com a gente e a gente já vai gravar o próximo episódio, então a gente vai entender mais sobre os hormônios. Calma, marido, eu sei. Você vai dar todos esses presentinhos e a doutora Carol vai mostrar pra gente também como a gente vai lidar com os nossos mais hormônios. calminha. Fica mais calminha. Vamos no relax. Muito bom te ouvir. Muito bom te ouvir, Tony. Agora sim. O que você. Essa última pergunta também foi bastante reflexiva e eu gostaria de fazê-la para você. Que quando seus filhos olharem para a sua história no futuro, a história da Tônia, empresária, a que realmente se dedica a equilibrar esses pratos aí no dia a dia, qual o legado que você mais deseja que eles enxerguem nessa trajetória? Eu acho que eu quero que eles enxerguem a mãe feliz. Não é aquela mãe estressada porque tinha que trabalhar, ou estressada com a criança porque tinha que cuidar de criança. Aquela mãe feliz, que estava ali equilibrando pratos todos os dias, mas não deixava de se cuidar, de olhar para si, de cuidar da casa, da família, de ter um cuidado com eles. Eu me preocupo muito em dar o melhor para os meus filhos. Não é o melhor financeiro, não é a melhor escola, não é o melhor. Claro que isso a gente quer dar, mas é o melhor de mim, do meu intelecto, da minha paciência, que já é pouca. Ou seja, eu ensaio muito para ter um pouco mais de paciência. Uhum. Então, assim, eu me dedico muito a ser uma pessoa melhor para que eles vejam em mim isso. Eu não quero que eles vejam a mãe estressada. E eu até falo muito isso, que às vezes eu chego em casa cansada de um dia de trabalho e com fome. Eu digo, fome é uma coisa que me estressa, então já chega naquele momento ali. Fome me estressa muito também. Jantar, aí criança querendo atenção, aquela coisa. Eu digo, não, vamos fazer um lanche antes para chegar em casa menos estressada, para dar para eles o melhor de mim, para eles não me verem chegando em casa estressada, para eles não me verem perdendo a paciência na primeira atenção que eles querem de mim. Então eu quero que eles vejam que a mãe é feliz. E como que eu construí isso tudo? Tendo meu trabalho, investindo em mim, em conhecimento, em melhorar sempre, em evoluções constantes. Então, eu quero que eles sempre associem isso. Eu não vou ser uma mãe boa sendo só a mãe deles. Preciso ter o meu trabalho, preciso ter minhas coisas, preciso sentir que eu sou útil. Não é só meu papel de mãe em casa, é muito importante, mas eu não sou só isso. A Tônia não se constrói só sendo mãe. Eu digo que é o meu papel principal da vida. É ser mãe. Mas eu preciso de construir outras Tônias para dar o melhor para eles. Então, eu quero que eles me vejam assim. Que esse seja o legado de quem construiu um negócio de sucesso. De quem precisou daquilo para proporcionar para eles o melhor. Outras coisas, né? A gente, há 6 anos atrás, não tinha a opção que a gente tem hoje. De poder viajar, de poder fazer uma viagem com eles, de poder não ter que... a gente fazer a nossa agenda, né? A gente poder... Hoje a gente deixa na escola, pega na escola. De ter esses momentos que são muito importantes para eles. Perfeito. E o que eu mais gosto de ensinar para eles eu digo que se um dia eles pensarem na mãe, eles têm que pensar nisso. É gratidão. Eles têm que ser gratos por tudo que eles têm. Por tudo, tudo, tudo. A Deus, acima de tudo. E saber que nada é fácil, nada vem do acaso, as coisas não caem do céu, tudo é fruto de muito trabalho, de muito esforço. Eu acho que é importante até falar aquilo que a gente falou mais cedo, não tinha dinheiro para abrir uma franquia. Eu também não tinha. Minha conta bancária, R$0. Como você faz isso? Conseguir alguém que tenha. Uhum. Uma sociedade investidora. Exatamente. De alguém que tenha. Faz alguém acreditar no teu projeto. Faz alguém acreditar. E quem acreditou, hoje colhe os frutos também. Perfeito. Então, a gente não tem pai rico, não tem herança, não tem nada que veio de ninguém. Tudo que a gente construiu veio do nosso esforço, do nosso trabalho. Como um casal. A gente prosperamos juntos, construímos tudo juntos. Nada veio de graça. Tudo que a gente construiu, então esse legado que eu quero que meus filhos levem é que a mãe estava feliz sendo esse conjunto de coisas. Não era só sendo mãe, não era respirando fecha escova. É ser um pouquinho... Encontrar esse equilíbrio, né, no dia a dia, que é muito difícil. E lembrar que a gente não dá conta de tudo. Não dá. Mas que o que a gente consegue dar conta naquele dia, a gente faz com muito amor e dedicação. E ser gentil com a gente, né? Saber que a gente não vai Nos dar conta. acolher. E tudo bem.
Não ficar se desesperando, Com não certeza. ficar estressada porque não deu conta. Não deu conta hoje, amanhã a gente tenta de novo. Maravilhoso. Eras, foi muito bom te ouvir, porque eu acho que você foi extremamente verdadeira e isso é muito legal. Porque de toda a apresentação que a gente fez, realmente ouvir da tua própria voz essas verdades, que fizeram realmente desse episódio incrível e único e inspirador. Eu não tenho dúvida de que foi inspirador não só para mim, que vivo a maternidade, que vivo o empreendedorismo, de ser mulher, de ter que se cuidar, de ter que aproveitar que está passando rápido, de ter marido, de ter, né, gerenciar na nossa casa também. Então, é um olhar feminino para tanto lado que a gente precisa ter. E se a gente não se priorizar no que a gente gosta de fazer, as coisas desandam, né? Desandam. Eu digo pra mamãe estar bem, ela tem que cuidar. A mãe faz tudo, né? Cuida de todo mundo. Então, quem vai cuidar de mim para eu poder estar bem para os meus filhos? Eu preciso Perfeito. olhar para mim também. Não posso me atropelar de coisas no dia a dia. Tenho que dar uma Maravilhoso. pausa. Tenho que fazer o meu caminho ali daquele jeitinho. Eu vou te falar uma coisa que para mim é muito inspirador, que é esse ponto eu não consigo. Eu admiro muito os vídeos que tu posta, porque tu és a mãe que brinca. Eu queria muito ser a mãe que brinca, mas eu não sou. Eu sou a mãe que cuida do todo, mas eu de sentar, ter a paciência ali. Eu gosto de jogos. Quando tem jogos, eu chamo, a gente senta, brinca. Mas assim, Perfeito. contar a historinha. Inventar. Eu não tenho, minha imaginação não é boa pra inventar. Eu gosto de ler, sentar, ler livro. Eu gosto muito de comprar esses livros que tem sempre uma lição, né? Uma coisa que eles estão enfrentando ali, você tá vendo? Lembra não sei se tu conhece O Poder da Escolha. É um livro? É um livro que é um garotinho, é Dani. Tem o poder da escolha na escola, o poder da escolha nas férias. E é assim, o livro se passa assim, a cada vez que acontece uma coisa, ele escolhe um caminho. Hum, Então, se ele escolhe errado, uma certo. série de consequências negativas. Se ele escolhe o certo, ele já chega lá no objetivo final. Que legal. E eu lia muito com ele esses dois. Aí eu digo pra Melina, filha, tá faltando você ler mais o poder da escolha, porque você só tá fazendo escolha ruim. E aí você vão gerando consequências negativas. Falta o poder da escolha. Eu sei que você ainda é Perfeito. muito pequena, né? O cérebro não tá Lógico, maduro muita coisa ainda falta pra maturar isso. aí, mas a questão da gente ir mostrando que existe isso, né? Então tem uma frase que eu sempre falo para meus filhos, principalmente o maior, eu falei assim, tudo é uma consequência. Se você faz algo bom, não tem como a consequência não ser boa. Se É. você faz algo ruim, não tem como a consequência não ser ruim. Então tudo depende do que a gente faz, né? Tudo depende do que a gente se propôs a fazer, do que a gente escolheu. Então é isso, eu acho que é uma das coisas que eu repito, sou repetitiva, é nessas questões de tudo tem uma consequência. E aí, não sei se foi tu que postaste ou vi alguma outra coisa recentemente que. Acho que foi tu. Que o brincar faz parte do desenvolvimento. Que a criança precisa brincar. Sim, toda criança precisa brincar, inclusive está nos direitos dela, né? Porque sem o brincar, ela não desenvolve muitas áreas da vida, do Do cérebro. cérebro. Brincar é coisa muito séria para a criança, então é uma necessidade, não é algo assim tipo, se brincar ok, se não brincar tá tudo bem, não. Não, tem que Tem brincar. que Já brincar. acorda com a cabeça no brincar. Exatamente. O brincar é onde ela se desenvolve, é onde ela se conhece, é onde tem a maior expertise cognitiva que ela vai ter é através do brincar. É onde ela enxerga o mundo. Porque a criança, ela não tem maturidade para enxergar o mundo de uma forma completa. Então, o lúdico é que faz ela enxergar e aprender. Né? Então, é através do lúdico, é através da forma simples como você ensina, como você lê uma história, como você mostra para ela determinadas coisas para a própria educação dela. Se for através do lúdico, você se conecta muito mais com ela. É isso que eu busco muito fazer. Temos um episódio sobre brincar, não é? É, não vi ainda. E eu Quero ia. ver. A gente trouxe. Ela é psicóloga, Camila Ferreira, e ela fala que realmente o brincar é coisa séria. E a Eu gente nunca falou tinha só parado pra sobre pensar isso. nisso até ver isso. Eu falei, é verdade. A criança, ela acorda pra brincar. Aí Exatamente. quando tu É inato. enche ele de tarefas, eu tô passando por isso com a Melina. Enche ela de tarefas, ela diz, não tem tempo pra Precisa brincar. ter a agenda livre. Ai, Criatividade, ela se sentido. constrói ali, entendeu? Esses dias eu tava filmando a Maju, do nada, no quartinho dela, começou a brincar mais só.
colocando as Barbies, e eu lembrei de mim, lembrei da minha infância, aí eu começo a chorar, aí eu falo que lindo, ela tá ali criando as próprias histórias, olha a criatividade dela, olha a É linguagem lindo ver isso, aflorando, né? gente, é muito lindo, a gente também não precisa estar o tempo todo intervindo, entende? Você também precisa dar espaço e condições para os teus filhos brincarem, mesmo que você não esteja Mas eles ali no estão o tempo chão todo brincando. pedindo pra gente brincar com eles. Eles vão pedir. Eles vão pedir. E é o máximo. Os 10 minutos que você sentar com eles e você estiver inteira ali sentando com eles, brincando, vai ser o momento em que ele mais vai lembrar do dia dele. Do dia todinho, vai ser os 10 minutos que você sentou para brincar e dar atenção, olho no olho. E isso também é um desafio para mim. Todo mundo fala assim, nossa, Izzy, como que você consegue brincar? Mas nem sempre eu consigo. Mas Nem tu sempre gosta tem. de Eu brincar, né? gosto, eu gosto. Eu gosto de brincar, eu gosto de sentar, eu faço bagunça com eles. Pois é. Eu faço bagunça. A minha sacada não tem nada porque eu faço bagunça com eles. As minhas funcionárias ficam malucas comigo. Pois é, imagina. Porque eu faço bagunça com eles. Eu adoro. Eu morei em casa, né? E agora a gente Eu mora em acho isso prédio. muito legal. É, eu acho e eu- que isso que você está proporcionando pro teu filho não tem preço. eu Não adoro. volta. Adoro. O tempo despendido com Mas você eles sabe que tem um outro brincando. desafio disso também, porque assim, ao mesmo tempo que eu quero mostrar isso e ser exemplo de brincadeiras que você possa fazer na sua casa, você imagina que sempre que eu estou brincando, eu estou filmando, Ai, não consegue. entende? Isso é um desafio. É um desafio. Porque aí exponencialmente esse Instagram foi crescendo, eu acho sensacional, agradeço, né, a todos que estão ali comigo. Mas tem horas que também isso é um desafio para mim. Sim, claro, porque tu tá o tempo todo, tem que pensar que o teu celular Em tem que estar tudo. ali no meio. No E às meio. vezes a gente não quer o celular. E eles já me cobraram, né? O João falou assim, mãe, mas você A gente já vai brincar sem ter precisa que filmar. filmar? Você precisa filmar? Então, na hora, Mas aí assim, foi... pensa pelo lado positivo. O teu filmar é pra estimular outras pessoas a fazerem o mesmo. Não é porque você quer se amostrar na rede social. Mas mesmo assim é um desafio porque eles estão o tempo todo... que queira ou não, a gente Expostos, né? não só exposto, mas a gente também muda um pouco. Porque você está sendo filmada e aí você quer fazer de um jeito. Eu tive que trabalhar muito isso em mim, porque assim, eu queria que a resposta fosse de um jeito, porque eu estava esperando Só aquela tem que ser resposta. espontâneo. Tem que ser espontâneo, mas eu queria muito mostrar isso. Gente, para. Eu tô zero fluir isso hoje em agora, dia. né? Tô zero isso hoje em dia, entendeu? No entanto que eu postei o vídeo da Maju falando que amava mais o pai. Cara, foi aquilo. Entendeu? Eu falei assim, né? Que ela foi falar assim, mama quem? O João ou eu? Quem ama mais, né? E eu falei assim, não, vocês dois. Quer ver uma coisa? Quem você ama mais, o papai ou a mamãe? O papai. Aí eu até fiquei assim... Maria! Aí eu fui lá e parei o vídeo, sabe? Eu falei assim, cara, eu vou soltar esse vídeo na internet. É esse que vai viralizar. É isso. Minha amiga, sensacional. Passaríamos mais tempo aqui batendo papo. A gente vai marcar um segundo pra gente falar sobre esse maternal, porque eu acho que tem muitos desafios aí também. E eu acho que é sensacional o que a gente colocou de energia. Tem muita coisa parecida, muita forma de pensar parecido. E a gente pode falar muito mais aqui, mais um outro episódio só sobre maternar também. E você que está aí em casa, aqui nos acompanhando, muito obrigada. Chegou aqui nesse podcast, não esquece, compartilha com outras pessoas. Muitas mulheres precisam ouvir, muitas mulheres precisam se inspirar também, né? Para verem que a gente não dá conta de tudo, que a gente teve um sonho, que a gente foi lá e tirou esse sonho do papel, na marra. Não foi fácil, continua não sendo fácil. Né? Não estamos vivendo flores hoje em dia, não foi isso, né? A gente Nada não caiu veio, do céu. nada caiu do céu e a gente continua todos os dias se dedicando ao máximo que a gente pode, sem se esquecer de se priorizar também. Já puxo o link para o episódio da semana passada do nosso podcast, que nós falamos sobre saúde mental materna, né, com uma psicóloga também, que foi sensacional. Então, tudo já construindo aqui para o nosso podcast nesse mês de março ser ainda mais sensacional para você, para parabenizar você, mulher incrível e que está aí nos acompanhando. Então, um beijo e muito obrigada pela tua audiência e até a próxima. Obrigada.